Oi, aqui é o Douglas do Convepa e hoje eu estou aqui ao lado do meu grande amigo, o Dr. Luiz Arthur Gilfrida. Obrigado, viu, Luiz, pela sua participação aqui na nossa entrevista para falar para os nossos colegas veterinários. Bom, para quem não conhece o Luiz Arthur, ele é um grande cirurgião. Eu costumo dizer que ele é o cirurgião das cirurgias cabeludas, né? Você não gosta muito de fazer cirurgia simples, né, Luiz? Você gosta? Não recebo cirurgia simples mais. Cirurgias simples ficam nas clínicas, exatamente, né? Você exatamente. acaba fazendo as que não são todos os colegas que fazem, né? Sim, é o que tem de mais, digamos, exigente em termos de resultado, enfim. Não atendo praticamente mais coisas assim. Hoje nós vamos falar de um assunto específico, que são as abordagens cirúrgicas nos casos de patologias de coluna, né? Você tem uma estatística, Luiz, das principais patologias que têm indicação cirúrgica nos casos de coluna? Bom, a gente tem uma matemática exata não, mas a gente tem as impressões colhidas do que é a massa de atendimento. A grande massa de atendimento é discopatia, ainda é discopatia. O modelo de criação dos animais hoje nos grandes centros urbanos, que envolve obesidade, sedentarismo, uma enormidade de doenças endócrinas, raças com predisposição genética hereditária aos quadros de discopatia, isso avoluma muito a casuística de discopatia, né? O trauma é bastante presente na nossa rotina. Então, os traumas, principalmente por atropelamento, são aqueles envolvidos em lesões graves de coluna. E as doenças degenerativas, elas estão presentes, mas a maioria delas não tem encaminhamento cirúrgico. Então, eu diria para você que a grande massa do que a gente aborda cirurgicamente é discopatia e trauma. Os colegas têm essa consciência de indicar para um cirurgião, ou hoje em dia, né, porque até algum tempo atrás nós tínhamos a ideia de que vamos tratar com corticoide, vamos aguardar uns dias, ver como é que responde. Isso está mudando, os colegas têm indicado, eles têm tido essa noção da urgência de se fazer a cirurgia o quanto antes? Está mudando, mas a gente ainda tem uma grande massa de veterinários que ainda tem até uma certa resistência a fazer uma mudança de protocolo de atendimento. A decisão de cirurgia real e bem pautada, ela só é possível em cima de exame de imagem detalhado ao nível do que se consegue em tomografia e ressonância magnética, que é o que impactou fortemente a mudança de conduta em medicina humana, né? Então hoje é muito claro, se você for seguir um protocolo exato de atendimento, que o indivíduo com déficit neurológico agudo, né, principalmente o paciente com déficit agudo, e que está na classe de suspeitas de compressão extradural, ou seja, situações em que você tem demanda principalmente por descomprimir o cordão medular rapidamente, sob pena de você perder função por situação isquêmica. Esse tipo de caso só se apresenta claramente se você consegue acessar um exame desse tipo, né? Hoje, qual é o grande empecilho para você de fato ter uma rotina onipresente na conduta técnica do veterinário para isso? Restrições de ordem financeira e restrições com relação à disponibilidade dos exames em algumas cidades, em algumas regiões. De qualquer maneira, o cliente hoje também é um cliente que conflita a condição de não ter sido indicado para o diagnóstico de urgência e para a cirurgia de urgência. Nós estamos falando do que em urgência? De toda a cadeia de tomada de decisão, desde o pronto atendimento desse paciente,
passando pelos exames pré-anestésicos, tomografia e cirurgia, nós estamos falando de 24 a 48 horas. Essa é a janela clínica em que a gente consegue reverter situações de limite, né, de tempo. Né? Pacientes operados acima desse tempo têm resultado? Tem resultado, mas a janela ótima clínica é de 24 a 48 horas. Significa que se você segurar esse paciente no anti-inflamatório, na conduta conservadora, e ele tinha indicação de cirurgia de urgência, você pode ser conflitado com esse cliente em algum momento. Esse conceito está mudando, mas ainda existe uma grande massa dos clínicos que se reserva a fazer a conduta conservadora e pode correr riscos, inclusive de ordem jurídica em cima disso. Os proprietários também se atualizam e eles sabem da disponibilidade hoje dos exames de imagem e sabem da urgência de se tratar um caso. Sim, a internet hoje é um grande aliado e é um grande problema dentro dos atendimentos médicos. Quer dizer, confrontar a conduta é muito fácil hoje para o cliente, porque a informação está muito acessível. Então, o que a gente costuma indicar é que exista uma clareza do clínico de ter a atitude de oferecer a indicação de urgência, o exame de imagem requintado e aí deixar na mão do cliente a opção de eventualmente não buscar esse atendimento de urgência. Eu posso dizer para você, na minha experiência, que isso não depende muito de classe social, mas depende muito mais do comprometimento do cliente com o seu animal. A maioria maciça dos clientes acata, desde que bem esclarecido a respeito disso, acata a conduta de urgência. Né? E de novo, eu volto a frisar, isso não depende necessariamente de capacidade financeira. Hoje, um cliente comprometido com o seu cão, ele chega até o ponto de tomar empréstimo bancário para conseguir fazer um ciclo todo de tratamento desse. O que não se pode é perder o tempo precioso do atendimento de urgência. De fato, é necessário identificar. Uma parcela desses casos, diante da tomografia ou da ressonância, vai se configurar como não cirúrgico. Mas sem esses exames você não sabe. Não tem como você concluir para tomar a decisão de que o caso é cirúrgico. Exatamente. E o clínico, Luiz, qual é o parâmetro que ele deve ter para saber o momento de indicar já um paciente, um caso para cirurgia, para o cirurgião? Bom, de modo geral, eu diria o seguinte, seja nas situações de trauma, seja nas situações de suspeita de discopatia, né, o que inclui inclusive uma classe de pacientes, né, que são aquelas raças predispostas. De modo geral, o clínico deve se balizar no seguinte: déficit neurológico importante, que esteja além do sintoma de dor, perdeu propriocepção, perdeu tônus motor, capacidade motora, fraqueza motora, ou seja, a partir do déficit, esse paciente tem indicação de exame de imagem ou de tomografia ou de ressonância magnética. A partir do exame de imagem, você soma escala de déficit neurológico com imagem, que vai te dizer qual é de fato o grau de compressão extradural, e dessas duas informações vem a conclusão de que você tem ou não tem um caso cirúrgico. Naturalmente que o clínico de triagem, aquele que faz o primeiro embate, tem que ter noções mínimas de neurologia, que é o que se deseja, na verdade, de qualquer clínica. É para poder avaliar o grau Para poder avaliar o grau de déficit, reconhecer um déficit. Né? Agora, tem déficit, por menor que seja, além da dor, existe déficit, existe indicação de começar a correr com o caso e encará-lo com certa urgência. Bom, o Luiz Arthur, ele é um grande cirurgião aqui de São Paulo, ele é bastante requisitado, ele presta serviço como autônomo nas clínicas e ele também tem a clínica dele, onde ele também faz as cirurgias, né? Os problemas de coluna que tem indicação cirúrgica, eles estão em que percentual dentre as outras indicações cirúrgicas, aproximadamente?
Olha, eu diria para você que eu vou tomar por base a minha rotina, e lógico que a minha rotina é um pouco viciada naturalmente, porque eu acabo tendo um nível de atendimento cirúrgico muito focado em alta complexidade, como a gente falou inicialmente. Tem meses em que a gente tem de 20% a 30% de casuística em cima de cirurgia de coluna, né? Então é alto, isso é um pouco sazonal, tem variações, mas chega a isso. Então a casuística é alta e me parece cada dia mais alta em cima do tipo de relação que existe hoje com o cão, né? O paciente típico é o paciente de raças longilíneas, de pequeno porte, hiperadreno ou hipotiroideu, que passa o dia inteiro no sofá, obeso, com muito baixo condicionamento físico e com uma carga genética armada para que ele faça colapso do disco. Esse é o paciente típico. O outro lado é o paciente de trauma, mas que nas grandes cidades, principalmente. Nas grandes cidades, né? Mas que também a traumatologia desse tipo, que é principalmente de animal semidomiciliado, ela já tem um foco em algumas regiões mais específicas. E os proprietários hoje, Luiz, eles têm acompanhado esse crescimento de um modo geral, né, dos exames de imagem, tudo. De um modo geral, os proprietários eles têm aceitado a indicação cirúrgica e se esforçado para tratar os animais? Uma coisa importante de colocar é que assim, numa cadeia completa de tratamento que envolva o embate clínico inicial, o encaminhamento de exame de imagem, ou a tomografia ou a ressonância, que são exames já realizados necessariamente sob anestesia geral, portanto vão pedir exames pré-anestésicos, ato cirúrgico, muitas vezes a necessidade de uma internação de pós-operatório, são cirurgias às vezes delicadas, e fisioterapia de pós-operatório, né? Porque a cadeia completa de tratamento desses casos envolve esses pontos todos. Eu diria para você que um proprietário investe 7, 8 mil reais, às vezes até 15 mil reais, 20 mil reais, dependendo do que você vai fazer. Por exemplo, se é necessário fazer implante de estabilização de coluna, a coisa fica um pouco mais pesada. Portanto, existe uma certa limitação da condição financeira da pessoa. Mas você nota que assim, as pessoas têm se esforçado mais para fazer e aceitar. Existe muito pouca refratariedade e eu não atendo só regiões de perfil financeiro bom, atendo hospitais em São Paulo com uma grande variação de perfil, mas existe uma predisposição do cliente a encarar o tratamento emergencial na maioria maciça dos casos, o que deve ser um estímulo para que o clínico ofereça isso assim que identifica essa situação, né? Porque a pior situação em que um clínico pode se ver é 15, 20 dias depois ser confrontado pelo proprietário que diga por que você não me fez essa indicação? Eu investiria no caso. E aí isso é uma situação de uma contra-argumentação muito complicada, porque ela é de ordem técnica. Se ele fez essa opção inicialmente, muito bem. Se você não ofereceu, a coisa fica... É uma outra história. É uma outra história. Eu me lembro que eu já ouvi essa história já há muitos anos atrás, né? Você não deve julgar a condição financeira do proprietário, né? Muitas vezes um proprietário que aparentemente não tem uma condição financeira, ele teria condições de fazer a cirurgia e é onde você se engana e pode estar se envolvendo às vezes num caso jurídico. Eu atendi ontem uma pessoa, não era um caso de coluna, era uma outra situação, um tumor de fígado operável, estou conduzindo o caso para cirurgia. Uma senhora com um pincher bastante idoso, ela sentou ontem no meu consultório e a primeira frase dela foi: eu quero que você entenda uma coisa, esse não é o meu cachorro, esse é o meu filho. Nós estamos diante deste tipo de mercado, então nós temos que nos adaptar a essa exigência de mercado e a essa expectativa. Isso é uma coisa muito importante de as pessoas perceberem e se prepararem para isso.
saber da nossa responsabilidade, né? Nós temos perante a sociedade, né? Muito bem. Luiz, por favor, eu queria que você deixasse o seu contato para tanto da sua clínica ou se você tiver um outro contato seu particular para que as pessoas, os clínicos, colegas que quiserem te indicar, e vocês podem indicar tranquilamente que é um excelente profissional, eu assino embaixo. Por favor, pode deixar seus contatos. Bom, eu acho que o telefone mais fácil de acesso que fica com a minha secretária na minha clínica é o 2672-2581. Tem um site do meu serviço de cirurgia cujo endereço é vetiu.com.br. vetiu.com.br. Lá, junto, né? Lá tem. Nós vamos colocar aqui embaixo também para que quem quiser acessar vai ter descrito aqui embaixo para ficar mais prático. Ok. Tá ótimo. Luiz, mais uma vez, muito obrigado, Douglas, colaborar. Pela participação, fiquei bastante contente de te rever depois de muitos anos aí. E se você gostou dessa entrevista e gostaria de ver outras entrevistas, acesse o nosso site, o convepa.com.br, dê um like se você gostou, compartilhe, assine o canal para receber novas notificações aí de novos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo então.